Fala aí, meu povo, tudo firmeza? Gente, estou muito feliz porque estou de volta gravando vídeos depois de um fim de semestre muito cheio, muito atarefado, com relatório, com artigos para entregar. Enfim, isso não vem ao caso agora porque agora eu estou de férias e de férias eu quero curtir e de férias eu quero gravar muitos vídeos para vocês. Então hoje eu queria falar um pouco sobre medo, mas para falar sobre medo eu escolhi uma história que está lá no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, que é a história onde Jesus vai ao encontro dos discípulos que estão no barco, que estão num mar um pouco agitado e que o vento está muito forte, e Jesus vai de encontro a eles caminhando sobre as águas. Os discípulos, ao ver aquela pessoa, sei lá, distante ali, que eles não imaginavam que era Jesus, mas uma imagem aparentemente distorcida, em meio ao vento, em meio ao mar, eles começam a pensar que é um fantasma. Então eles começam a dizer que é um fantasma, eles começam a se encher de medo. Mas a Bíblia fala que Pedro reconheceu o seu mestre e disse: Senhor, se é tu mesmo que está aí, permita que eu vá até aí. E Jesus disse: vem. E Pedro começou agora a caminhar sobre as águas em direção a Jesus. Mas a Bíblia também fala que dá um vento e Pedro agora começa a ficar com medo. E quando o medo vem até Pedro, ele começa a afundar. E aí ele começa a clamar: mestre, socorre porque eu estou afundando. E Jesus vai lá, estende a mão e tira ele daquela situação. O que eu queria falar sobre hoje é justamente sobre isso. E essa história é um exemplo muito lindo para nós, porque o medo impediu os discípulos de ir em direção a Cristo. O medo impediu que os discípulos tomassem a melhor decisão que eles poderiam tomar, que era ir em direção a Jesus. Pedro foi, mas no meio do caminho, também por causa do medo, Pedro começou a afundar. Sabe, o medo às vezes impede que a gente tome as melhores decisões de nossa vida. O medo às vezes nos impede de ir em direção a Deus. O medo nos impede de irmos em direção a Cristo e poder, sabe, aproveitar o melhor que Ele tem a nos oferecer, que é a sua presença. Não sei se você já passou pela experiência de passar por uma rua escura, uma rua esquisita, e você começa a ouvir um barulho, e você começa a ficar com medo, porque você acha que é alguém que vai lhe assaltar. E de repente você começa agora a ficar com medo, porque você acha que é alguém que vai fazer algum mal a você. Mas de repente sai um pequeno gatinho no meio daquela escuridão. Sai um pequeno gato, sei lá, do meio do mato, do meio de uma lixeira, do meio de alguma coisa, e você agora percebe que o barulho que você estava ouvindo não era de uma pessoa, mas era de um gato, e agora você começa a ficar mais aliviado. Mas perceba que o medo causou em você uma proporção gigantesca, que ele criou uma imagem de algo que não tinha naquele lugar. Ele criou uma imagem na sua cabeça de algo, e naquele momento, por mais que não fosse real, por mais que aquilo que você imaginava não fosse real, mas no seu corpo era real. No seu corpo o medo era real, porque você achava que aquilo estava lá. Então entenda que o medo às vezes causa coisas que não existem. O medo, ele cria coisas que no nosso corpo a gente corresponde de forma real, como se ele existisse, mas na verdade tudo é uma farsa, tudo é falso. Sabe, eu quero incentivar você a deixar o medo de lado e tomar a melhor decisão que você pode tomar, que é seguir em direção a Cristo. Mesmo cheio de pecados, mesmo numa vida cheia de falhas, mesmo o inimigo muitas das vezes lhe acusando, dizendo que você não pode, dizendo que você não é capaz, dizendo que você não pode tomar essa decisão porque você é um ser cheio de pecados, eu gostaria de dizer: tire o medo, afaste o medo que há em você e se entregue porque o Mestre te chama. E se entregue porque o Mestre está chamando você para ir em direção a Ele. Sabe, não crie circunstâncias que dificultem a sua ida. Sabe, não deixe ser abalado pelo vento, não deixe que essa pequena situação tire você do seu foco. Vá em direção a Deus, vá em direção a Cristo, que com certeza as melhores escolhas para a sua vida Ele tem, e Ele vai abençoá-la em nome de Jesus. Então, cheiro nos olhos de vocês. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Breve a gente está voltando com mais vídeos. Valeu, fui, é nóis!